Normas de Processo Civil. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Nós iremos dar continuidade ao estudo das normas fundamentais do processo civil. Vamos trabalhar agora especificamente com o princípio da cooperação. O princípio da cooperação está previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil. Essa ideia de cooperação não é uma ideia nova. Já existia muito antes do novo Código de Processo Civil. Inclusive, já era citado por Barbosa Moreira há décadas. O princípio da cooperação vai definir um modelo processual que se contrapõe a dois outros modelos considerados extremos. De um lado, tem um modelo publicista, em que o grande personagem é o magistrado, é o juiz. O juiz, portanto, no modelo publicista, é o grande personagem no processo, assumindo diversos poderes. O juiz pode interferir no processo, o juiz pode conduzir o processo, o juiz pode decidir. Veja que a atuação do juiz no processo é extremamente importante. Agora, nós temos um outro modelo, que também é um modelo extremo, que é o modelo liberal, clássico, adversarial. Aqui, os grandes personagens do processo são as partes. Veja, a condução do processo ficará ao alvedrio, à vontade das partes no processo, e não do juiz. O princípio da cooperação vai se situar justamente no meio desses dois modelos. De um lado, o publicista, que se encontra num dos polos, e do outro, o modelo adversarial clássico, que fica na outra extremidade. O princípio da cooperação vai ficar justamente no meio desses dois modelos, exigindo-se de todos os sujeitos do processo, aqui envolve o autor, o réu, o juiz, o advogado, o defensor, o membro do Ministério Público, os auxiliares da Justiça, os terceiros intervenientes. Veja, todos os sujeitos do processo devem dialogar com equilíbrio. Pelo princípio cooperativo, veja, o próprio nome diz, as partes têm que cooperar, têm que colaborar. A ideia é de um processo colaborativo. Isso significa dizer que os sujeitos do processo devem agir em conformidade com os deveres de boa-fé. Além disso, as partes, os sujeitos no processo não devem atrapalhar a condução do processo, devendo criar para o processo um ambiente de diálogo, Não só de diálogo, mas de equilíbrio também. Veja que o processo deve ser um ambiente propício, um ambiente próprio, para que o processo se desenvolva de maneira justa, de forma leal e com diálogo. Diálogo entre os sujeitos do processo. Agora veja, a ideia de cooperar não significa um ajudar ao outro. Não se exige no processo que as partes virem amiguinhos. Não. O processo não pode ser entendido como um jardim de flores onde as partes andam de mãos dadas. Não é essa a ideia que se exige do processo por força do princípio da cooperação.
mas sim a ideia de que o processo deve se desenvolver num ambiente, né, onde as partes colaboram entre si, criando-se um ambiente próprio para que esse processo se desenvolva de forma leal, justa, em que as partes, os sujeitos dialoguem entre si. Essa é a ideia. O princípio da cooperação é uma decorrência, uma consequência, um corolário do princípio da boa-fé objetiva. Veja, no direito civil, a boa-fé vai gerar o dever de cooperação. No direito civil, o dever de cooperação é um dever anexo, um dever lateral de conduta. O princípio da cooperação vai criar, então, alguns deveres para esses sujeitos do processo. Bom, primeiro, dever de consulta, o dever de diálogo. Esse dever de consulta, de diálogo, é inerente ao processo cooperativo. Esse dever é tão importante que ele está tratado em um dispositivo do Código de Processo Civil independente. É o artigo 10 do novo Código de Processo Civil. Veja, qual que é essa ideia aí de consulta, diálogo? É a ideia de que tudo aquilo que for importante para o processo deve-se oportunizar o contraditório por meio da manifestação da parte interessada, levando-se a matéria ao debate, justamente para evitar a surpresa no processo, evitar que a outra parte seja pega de surpresa. Não se admite também que o juiz surpreenda as partes com decisões tomadas de ofício. O juiz simplesmente decide surpreendendo as partes, isso não é admitido. Toda a matéria deve ser levada ao debate, né? E veja, de maneira alguma, esse dever de consulta viola o princípio da imparcialidade do juiz. Pelo contrário, reforça essa ideia. Veja, ao permitir a consulta, o diálogo, ao permitir o debate, né, isso vai reforçar a imparcialidade do juiz, mesmo porque, mesmo depois de ouvir as partes, o juiz, ao permitir esse diálogo, ele pode o quê? Mudar de ideia. Mudar de ideia. Então, não há que se falar, de maneira alguma, em violação à imparcialidade do juiz. Um outro dever que decorre da cooperação, o dever de cooperação, de auxílio. Trata-se de um dever geral do juiz de indicar, de apontar as falhas no processo, falhas processuais, defeitos, vícios no processo. Também deve-se indicar, né, como esse defeito deve ser corrigido. Isso é para evitar que o processo seja extinto sem resolução do mérito, sem que o juiz enfrenta o pedido do autor. Veja que a prevenção, esse dever de prevenção, de auxílio, vai também o quê? Permitir viabilizar um outro princípio, que é aquele princípio da primazia da decisão de mérito. O juiz, então, deve indicar os defeitos, as insuficiências, as irregularidades nos pedidos das partes para que esses vícios sejam sanados. Por exemplo, o juiz, o relator, antes de inadmitir o processo, deve oportunizar, né, dar um prazo para que a parte corrija esse vício no recurso. O dever de prevenção, portanto, guarda, como já dito, né, relação com o princípio da primazia da decisão de mérito. Um outro dever que decorre do princípio da cooperação
é o dever de esclarecimento, que nada mais é do que o dever de proferir decisões claras e também o dever de pedir esclarecimentos da parte, toda vez em que o juiz não entender, né, a postulação da parte. Então, o juiz não pode, por exemplo, indeferir porque não entendeu. O juiz tem o dever de esclarecer as suas decisões. Então, alguns exemplos de esclarecimento. O juiz, antes de aplicar uma multa, deve esclarecer que o não cumprimento daquela decisão vai acarretar a multa. Isso está no artigo 77 do Código de Processo Civil. Um outro exemplo é o artigo 357, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que vai dizer o seguinte: se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar a audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Veja que é possível que as partes participem do saneamento. Aí vai ter uma audiência de saneamento, uma audiência específica só para isso, em que as partes poderão participar desse saneamento do processo, justamente para esclarecer o juiz. Toda vez que se entender necessário, o juiz entender necessária a participação das partes. Um outro dever é o dever de lealdade processual. Dever de lealdade processual. Veja, as partes e o magistrado não podem agir de má fé. Aqui veja, essa lealdade processual, que é um dever, né, que é um dever decorrente do princípio da cooperação, guarda relação com a boa-fé objetiva. A ideia de que as partes devem agir com lealdade. As partes e o juiz, né? Os sujeitos do processo, portanto, devem agir de forma proba, honesta. Além disso, né? Nós temos que fazer algumas observações, né? Qual seria aqui a observação a ser feita? Primeira observação: mesmo antes do Código de Processo Civil de 2015, já era possível e, inclusive, era desejável extrair a cooperação dos princípios constitucionais do contraditório, do devido processo constitucional, da eficiência processual. Então, veja que não se trata de um princípio novo. Mesmo antes do Código de Processo Civil de 2015, o entendimento, a doutrina, a jurisprudência já extraía, né, o princípio da cooperação com base em princípios constitucionais, do contraditório, do devido processo constitucional, eficiência processual. Segunda observação: apesar das partes estarem em posições antagônicas, em posições contrárias, né, e apesar de haver distinção entre a posição do juiz e das partes, que são os jurisdicionados, todos os sujeitos do processo fazem parte de uma mesma relação jurídica, ou de um complexo, de um conjunto de relações, e que devem colaborar entre si para que essa relação se desenvolva, né, razoavelmente até que haja uma resposta do Estado, uma resposta jurisdicional final. Além disso, né, uma outra observação é o seguinte: é necessário compatibilizar a ideia do processo como embate, a ideia de oposição entre as partes, também com
deve compatibilizar com as exigências constitucionais de boa-fé e razoabilidade. Próxima observação. Os advogados também devem cooperar entre si. Os advogados não devem criar empecilhos, né, um com o outro. Os advogados também devem manter, juntamente com seus clientes, né, certos deveres, como, por exemplo, o dever de manter sigilo. Deve cumprir com o dever de probidade profissional. Veja, a relação entre advogados, a relação entre advogado e cliente, tudo isso deve ser embasado de acordo com o princípio da cooperação. Nós podemos estabelecer algumas manifestações, né, do princípio da cooperação. Por exemplo, o dever de declinar o endereço para onde as intimações serão dirigidas. Isso está previsto no artigo 77, inciso 5 do Código de Processo Civil. Próximo dever, viabilidade na realização de negócios jurídicos processuais. O negócio jurídico processual está previsto no artigo 190 do Código de Processo Civil. Terceiro, manifestação desse princípio da cooperação é a possibilidade dos advogados efetivarem intimações ao longo do processo. Então, veja, o próprio advogado ficar encarregado de realizar a intimação. Isso está no artigo 269, parágrafo 1º do CPC de 2015. Outra manifestação do princípio da cooperação, identificação consensual das questões de fato e de direito pelas partes e sujeito à homologação do juiz. Artigo 357, parágrafo 2º, parágrafo 22 do Código de Processo Civil. Também, uma última manifestação que nós poderíamos citar, entre outras, seria a escolha em comum pelas partes do perito para a realização da chamada perícia consensual. Isso está definido no artigo 471 do Código de Processo Civil, né? Então, com isso, nós falamos sobre o princípio da cooperação.